BISC11, um dos maiores fundos imobiliários de shopping, está despencando aí na Bolsa de Valores. Só nesse ano de 2024, a sua rentabilidade já caiu 10,88%. O que está acontecendo aí com o BISC11? É hora de você vender suas cotas? É risco ou oportunidade? Neste vídeo, eu vou fazer uma análise completa aí dos indicadores e também do último relatório gerencial para te mostrar se vale a pena ou não continuar investindo no BISC11. Então, bora pro vídeo. Olá, seja muito bem-vindo ao canal FIIs com Neto Pereira e já escreva aqui embaixo nos comentários se você é cotista aí do BISC11 e se você está preocupado, se você acha que é risco ou oportunidade, comente aí a sua opinião. E eu já começo aqui o vídeo com os indicadores do BISC11, que no dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 109,31, seu dividend yield nos últimos 12 meses 10,47%. Apesar da queda, é um excelente dividend yield para um fundo imobiliário de tijolo. O seu P sobre VP, ou seja, preço dividido pelo valor patrimonial, mostra que esse fundo imobiliário ele está descontado. 14% de desconto aí para você, 0,86. O valor justo aqui nessa métrica seria 1. Liquidez média diária de 5,29 milhões por dia, ou seja, você não vai ter problemas em negociar cotas desse FII. E ele teve uma desvalorização aí na sua cotação nos últimos 12 meses de 2,63%. E aqui analisando a cotação dele nos últimos 5 anos, a gente vê que lá em 2019 ele estava lá na casa dos R$ 83 aproximadamente, veio aqui subindo a sua cotação até sofrer aquela queda brusca em 2020. Fundos imobiliários de shopping, eles foram bastante prejudicados por causa da crise financeira e também crise sanitária. Todo mundo lembra que os shoppings eles foram fechados, por causa aí da crise sanitária. O FII ele veio se recuperando, andando aqui meio que lateralizado e com a expectativa de queda da taxa Selic lá em 2023, a cotação desse FII ela começou a se valorizar aí novamente. Então chegou aqui no patamar de R$ 119 aproximadamente, mas sofreu aqui uma queda brusca aqui nesse ano de 2024 e agora está em R$ 109,31. Ele é um fundo que a gestora é a Vinci de tijolo do segmento aí de shopping center. Ele cobra uma taxa de administração aqui é 1,05%. Eu já mostro lá no relatório gerencial porque que é 1,05%. A sua vacância é de 6,20%, uma vacância bem tranquila aí para um FII de shopping. Seu número de cotistas supera aí 352 mil. O seu valor justo, ou seja, o valor patrimonial por cota, seria R$ 127,05. Então a gente vê que lá no mercado secundário, a sua cotação está bem inferior aqui ao seu valor justo. Seu último rendimento foi de 83 centavos por cota e o seu valor patrimonial 3,6 bilhões de reais. O seu dividend yield atual é de 10,47%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 7,86%. E a gente vê que em 2020 e 2021 a rentabilidade deste FII foi bastante prejudicada, oferecendo lá em 2020, em agosto, 0,14% de rentabilidade. Em março de 2021, 0,16% de rentabilidade. Porém, os shoppings foram reabertos, as lojas começaram a ser alugadas aí novamente, e a rentabilidade deste FII ela começou a se elevar aqui novamente. E a sua última rentabilidade em agosto foi de 0,74%. E isso impactou também nos dividendos. A gente vê que em 2020 e 2021 ele ofereceu dividendos bem magrinhos aí para os seus cotistas. Porém, os dividendos eles foram aumentando aqui ao longo do tempo. Ele chegou a pagar aqui R$1 por cota, até maio de 2024, porém, ele diminuiu aí seus dividendos para 85 e agora seu último rendimento foi de 83 centavos, valor que foi pago agora no dia 13 de setembro. Comparando aqui a rentabilidade do BISC11 em relação ao IFIX, que é o índice oficial dos FIIs, a gente vê que ele supera aqui a rentabilidade do IFIX, 33,6% contra 26,6% do índice. Porém, a gente vê que esse valor aqui chegou a 43,8%
né, no mês de maio de 2024. Então a gente já vê uma queda aqui na sua rentabilidade. E ele tem uma lista de imóveis, né, de shoppings bem diversificada, né, sendo 7 no Rio de Janeiro, 6 em São Paulo, 3 no Ceará, 2 no Paraná, e no Maranhão, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Rondônia, Mato Grosso, Santa Catarina, Pernambuco, Espírito Santo, Pará, Minas Gerais e Bahia, um ativo em cada estado. Atualmente, o fundo imobiliário ele tem 10,20% do seu patrimônio em caixa, o que dá um pouco mais aí de 372 milhões de reais. E analisando aqui o seu patrimônio nos últimos 5 anos, a gente vê que ele vem crescendo aqui ao longo do tempo, o que é um ponto positivo aí para o FII. E se você gosta de fundos imobiliários, eu te convido a se inscrever aqui no canal FIIs com Neto Pereira, ativar as notificações, deixar o seu like, porque aqui eu entrego conteúdo de qualidade e de valor para te ajudar a conquistar teus objetivos financeiros através dos FIIs. Então não perca tempo, se inscreva e ative as notificações. Então abrindo aqui o relatório gerencial do VISC11 referente ao mês de agosto aí de 2024, a gente vê aqui logo de cara algumas informações importantes aí do fundo, como por exemplo a sua data de início. A gente vê que ele foi criado em 2014, tem 10 anos, então já passou aí por várias crises financeiras. A gente vê que a taxa de administração é de 1,05%. Por quê? Porque o fundo ele supera aí os 2 bilhões em valor de mercado. Ele não cobra taxa de performance e ele é gerido aí pela Vinci e administrado pela BRL Trust. Então a gente vê que no mês de agosto o fundo ele gerou um resultado aí de 83 centavos por cota, um crescimento NOI por metro quadrado de 13,10% em relação ao mesmo período do ano passado. E a taxa de ocupação aí do FII é de 93,9%, ou seja, a sua vacância está bem controlada. Aqui o gestor do fundo imobiliário, ele faz aqui um cenário macroeconômico, ele sempre faz aí um comentário da economia em geral, porque isso afeta diretamente as vendas em um shopping center. Então, basicamente, ele está falando aqui que tem um pé no freio e outro pé no acelerador. O pé no freio seria aí a taxa Selic, né? Esse aumento aí da taxa Selic, que inclusive pode sofrer aí mais um aumento, ela pode vir aí a aumentar aí na economia para tentar controlar o aumento da inflação. E o pé no acelerador seria aí a política fiscal aqui no Brasil. Aliás, eu sugiro que você leia todos os comentários aí do gestor do fundo imobiliário, né, dos FIIs que você investe, para você ficar por dentro das estratégias do gestor do FII que você investe. Então, partindo aqui para os resultados do shopping, a remessa resultado do shopping foi de 24,5 milhões de reais. Ele teve uma receita financeira de 2,4 milhões de reais. Subtraindo aqui as suas despesas, o fundo ele gerou um resultado de 20,2 milhões de reais e ele distribuiu para os seus cotistas em rendimentos 23,9 milhões de reais, né? Quase 24 milhões de reais. Ou seja, ele gerou um resultado de 70 centavos por cota e ele distribuiu 83 centavos por cota. Por quê? Porque ele pegou aí de um resultado acumulado não distribuído. Inicialmente, antes desse fechamento, ele tinha 75 centavos por cota aí que ele podia pegar para dar em dividendos para os seus cotistas. Então ele pegou 13 centavos, somou aqui com esses 70 centavos, e ficou aqui 83 centavos. E o resultado final aí foi de 63 centavos por cota, resultado acumulado não distribuído. Aqui a gente pode ver no histórico de distribuição que o fundo imobiliário lá em outubro de 2023, ele passou a gerar R$1 por cota e isso foi se mantendo até maio deste ano. Em junho ele distribuiu 85 centavos por cota, em julho o mesmo valor e em agosto 83 centavos, valor aí que foi pago em setembro. A gente percebe aqui que os rendimentos eles não estavam acompanhando aqui o resultado gerado. Então isso dificulta para o FII tentar oferecer dividendos maiores, sendo que o resultado gerado é menor. E o fundo imobiliário ele oferece uma estimativa aí de dividendos até o final de 2024 entre R$1,80 por cota. E desde seu IPO, a rentabilidade aí do fundo imobiliário é um pouco maior aí que 95%, superando o IFIX,
o CDI líquido e também o índice Bovespa. Então, analisando aqui um ano, a gente vê que os investidores eles foram aumentando aqui ao longo do tempo, porém o volume médio diário de negociações foi diminuindo. A gente vê que em fevereiro de 2024 chegou a 15 milhões e meio aí de reais, né, no mês, e agora fechou agosto em 5,1 milhões. Então diminuiu aí bastante esse volume médio diário. A gente vê aqui a carteira do fundo imobiliário. Os imóveis, eles representam um patrimônio de 3,9 bilhões de reais. As aplicações financeiras, 380 milhões de reais. As obrigações aí do fundo imobiliário, ou seja, sua alavancagem, 630 milhões de reais. E outros ativos, 50 milhões de reais. Ou seja, o patrimônio líquido do fundo, 3,6 bilhões de reais aí em agosto. E considerando aqui as obrigações financeiras e parcelas a longo prazo das vendas de ativos de 57 milhões de reais, o fundo ele possui obrigações líquidas de 193 milhões de reais. E durante os próximos 12 meses, o fundo ele possui obrigações de pouco mais de 125 milhões de reais. Ou seja, se ele quisesse quitar essas obrigações aí nos próximos 12 meses, ele poderia, porque ele tem aplicações financeiras de 379 milhões de reais. E aqui a gente pode ver a diminuição da sua alavancagem aqui ao longo do tempo. E a gente vê que o NOI aqui de julho ele foi superior 13,10% em relação ao mesmo período do ano passado. O aluguel de julho desse ano, em comparação com as mesmas lojas do ano passado, teve um reajuste aí de 3,7%. Nesse mesmo mês, em julho, as vendas das mesmas lojas, em comparação com o ano passado, teve um crescimento de 5,9%. E o fluxo de veículos teve um crescimento aí de 0,7%. E aqui você pode ver todos os 30 shoppings aí que o fundo imobiliário tem participação em 16 estados diferentes, né, administrados aí por 11 administradoras distintas, totalizando 288 mil metros quadrados de área bruta locável própria. Tudo detalhado aqui para você. E aqui você pode ver no mapa onde esses shoppings eles estão espalhados aí no Brasil. E atualmente a alavancagem aí do fundo imobiliário é de 16,04%. E então, por que essa queda aí no VISC11? Será que vale a pena continuar investindo aí nesse fundo imobiliário? Bom, vou colocar alguns pontos aqui em questão. O primeiro ponto é todo esse cenário macroeconômico, né, tanto aqui dentro como lá fora. Lá fora tem a inflação nos Estados Unidos, aqui dentro tem essa questão aí da taxa Selic alta, tem essa questão também fiscal que atrapalha muito. Então, esse cenário todo macroeconômico, essa expectativa aí de alta da taxa Selic novamente, de inflação descontrolada, tudo isso faz com que muitos investidores deixem de investir aí na renda variável, nos fundos imobiliários e passem a investir aí em outros produtos financeiros. O segundo ponto é que fundos imobiliários de outros segmentos, por exemplo, de papel, podem ser mais atrativos. Então isso faz com que FIIs de tijolos eles tenham uma rentabilidade menor aí quando a Selic ela está alta ou pode subir aí novamente. O terceiro ponto que assustou muitos investidores foi a taxação aí de FIIs, né, esse burburinho aí que teve no começo aí do primeiro semestre de 2024. Isso também assustou aí muitos investidores que deixaram aí os investimentos em FIIs e também em FIAGROS. O quarto ponto é a renda fixa alta. Então, por que os investidores eles vão sofrer aí risco de mercado nos FIIs se a renda fixa está oferecendo aí taxas atrativas, tanto aqui dentro no Brasil, como também lá fora, né, investindo aí em uma moeda mais forte, como por exemplo o dólar. Então todo esse combo faz com que muitos FIIs, que são excelentes aí na minha opinião, como é o caso aqui do VISC11, faz com que esses FIIs eles estejam descontados aí para você. E eu vejo aí uma boa oportunidade, se você gosta aí de FIIs de shopping, eu vejo aí uma boa oportunidade aí para você aproveitar e encher o seu carrinho. É claro que tem fundos imobiliários de shopping que estão mais valorizados, aí como por exemplo o XPML11, né, ele tem aí uma rentabilidade maior, né, está oferecendo aí resultados melhores, indicadores melhores,
mas eu vejo aí o VISC11 como uma boa oportunidade aí para você comprar barato, acreditando aí no longo prazo, nessa valorização aí a longo prazo. Então, na minha opinião, esse fundo imobiliário vale a pena sim. Você não deve aí ficar preocupado, nervoso, vender suas cotas, né, se você tem essa visão aí de longo prazo. Inclusive, se você quiser melhorar aí a sua mentalidade para investir melhor, mais consciente, mudar o seu pensamento em dinheiro, eu sugiro que você compre esse livro, A Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Tem esse e outros livros aí de educação financeira aqui embaixo na descrição do vídeo, e também se você tem interesse aqui em equipamentos de gravação de vídeo. Qual que é a sua opinião sobre o VISC11? É oportunidade ou é risco aí na sua carteira? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Físico Neto Pereira se você ainda não é inscrito, ative as notificações, deixe seu like. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo sobre o GARI 11. Vale a pena investir nesse fundo imobiliário? Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.